E aí, gente, hoje vamos ler, estudar e meditar em Gênesis 42. A gente está lendo e meditando a Bíblia toda juntos. Se esse é seu primeiro vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, aqui na descrição tá o link. Tá todos os vídeos que eu tô gravando tá nessa playlist. E é linearmente, a gente vai estudar a Bíblia toda juntos, todo dia um capítulo. Hoje é Gênesis 42, que diz assim: Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou: Ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais para que vivamos e não morramos. Então 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal do Egito. Eram 12. José é o governador do Egito agora, que acham que está morto. A gente vai ler, a gente vai ver que eles acham que está morto. E tem 11 agora. Só que aí Jacó mandou 10, então ficou 1. Tá? Versículo 4. Mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: E se lhe acontecer algum desastre? Então, Jacó e suas preferências, né? Como Jacó amava mais Raquel do que Lia, Jacó também amava mais os dois filhos que Raquel lhe deu. Isso aqui é consequência dele ter bebido, né? Porque ele trabalhou para casar com Raquel. Mas aí ele bebeu e casou com Lia sem perceber. Aí deu todo esse problema. Mas ele não amava Lia. E aí, por consequência, ele amava menos os filhos que teve por ela e pelas escravas. Amava mais José, era o preferido. José acabou na cabeça dele morrendo, foi o que os irmãos contaram, e aí o preferido dele agora é Benjamim. Então ele manda os irmãos, mas ele não manda Benjamim, para não acontecer outro desastre, né? Versículo 5. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Isso aqui é uma tipologia ao reinado messiânico de Cristo no milênio. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra, diante dele. Quando José viu os seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: De onde vocês vêm? Responderam: Da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles. Lembrou dos sonhos. Os dois sonhos. O sonho primeiro dos feixes, né? Primeiro dos feixes que são os irmãos, né? Os feixes dos irmãos se curvavam diante do feixe dele. E tem também o sonho que ainda não se cumpriu, mas ele lembrou, que é o sonho do sol, da lua e de 11 estrelas se curvando diante dele. Ele se lembrou desses sonhos quando viu os irmãos prostrados ali diante dele, que é o governador da terra. Eles não reconheceram, porque ele está totalmente diferente, né? Ele agora está como se fosse um egípcio, ele está sem barba, está com roupas egípcias e tal. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: Vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles responderam: Não, meu senhor, estes seus servos vieram só para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos. Estes seus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: Nada disso, pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: Nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, outro já não existe, que no caso é ele mesmo. Então José lhes disse: É como já falei, vocês são espiões. Nisto vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui, sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês.
Então, olha só. José, ele meio que se vinga um pouquinho deles, começa a prová-los ali. E aí os acusa de espionagem e fala, pra vocês provar que não são espiões, vocês têm que provar que estão falando a verdade. Vocês falaram que tem um irmão mais novo que deixaram lá porque ele não veio. Quero que ele venha. Porque ele sentiu ali falta de Benjamim, que é o irmão mais irmão dele, né? Porque os outros irmãos são meio irmãos, são irmãos só por parte de pai. Benjamim é por parte de pai e mãe. É 100% irmão. E aí ele queria vê-lo. Versículo 16. Enviem um de vocês que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provadas as palavras de vocês, se há verdade no que dizem, ou se não, juro pela vida de Faraó que vocês são espiões. E depois todos presos por 3 dias, e deixou todos presos por 3 dias. No terceiro dia José lhes disse: façam o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui onde estão presos, os outros podem ir, levando cereal para matar a fome das suas famílias. E tragam-me o seu irmão mais novo, com o que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram entre si: na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia e não lhes demos ouvidos. Por isso nos sobrevém agora esta ansiedade. Eles se lembram muito bem do que fizeram com José. Aquilo que eles fizeram com José perseguiu na consciência deles durante todas essas décadas. Durante todas essas décadas. Aqui devem ter passado uns 30 anos. E agora eles se lembraram, eles falaram: olha, a gente está sendo, só que é culpa da gente. Isso é por aquilo que a gente fez. A gente viu a angústia de José quando ele clamava por misericórdia. E agora isso está voltando contra a gente. Versículo 22. Rúben, que é o primogênito, por enquanto, ele que se sentia ele era o responsável pelos outros irmãos. Ele que tentou voltar lá para resgatar José e não o achou mais. Rúben respondeu-lhes: não é verdade que eu disse, não pequem contra o jovem, mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falava por meio de um intérprete. Então José estava lá, falando com eles por meio de um intérprete, fingindo que não sabia falar hebraico. E aí, quando os irmãos estavam conversando entre si, ele estava ouvindo tudo. E, retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhes falou outra vez. Escolheu Simeão e o algemou na presença deles. José ordenou que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e os suprissem de comida para o caminho. E assim foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Quando um deles abriu o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, encontrou o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro. Está aqui na boca do saco de cereal. O coração dos irmãos se encheu de medo e, tremendo, entreolhavam-se, dizendo: o que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido, dizendo: o homem, o senhor da terra, falou conosco de maneira ríspida e nos tratou como espiões da terra. Dissemos a ele: somos homens honestos e não espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, e o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Então o homem, o senhor da terra, respondeu: nisto saberei que vocês são homens honestos. Deixem comigo um de seus irmãos. Peguem o cereal para remediar a fome de suas casas e vão embora. Mas tragam-me o seu irmão mais novo. Assim saberei que vocês não são espiões, mas homens honestos. Então entregarei o irmão de vocês e vocês poderão negociar na terra. Aconteceu que, quando foram despejar o cereal que havia nos sacos, cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. Ao ver as trouxinhas com dinheiro, eles e o seu pai ficaram com medo. Então Jacó, o pai deles, disse:
vocês vão me deixar sem filhos. José se foi, Simeão se foi, agora querem levar Benjamim. Todas essas coisas acontecem contra mim. Mas Rubem disse a seu pai: o senhor pode matar os meus 2 filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Deixe que eu tome conta dele e o trarei de volta para o senhor. Mas Jacó respondeu: o meu filho não irá com vocês. O irmão dele está morto, ele é o único que ficou. Se lhe acontece algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Olha só como Jacó amava mais esses 2. Jacó falou: um já está morto, esse foi o único que ficou. Tem outros 10. E Jacó fala: esse foi o único que ficou. Vocês vão matar todos os meus filhos. É isso. A gente vai continuar. É uma longa história, a história de José. Curta esse vídeo, comenta o que vocês acharam, compartilha para abençoar com outros a palavra de Deus. E se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima.